Bem, assim, pelo que conversamos aqui hoje, eu acho que eu teria duas coisas que eu tenho um pouco já de vivência, de conhecimento, e que poderia estar sendo trabalhado dentro desse grupo de pesquisa. Um deles é o que eu realizei no doutorado, né, na tese, porque eu estudei a formação de capital social e humano e a produção científica. Quer dizer, como a produção científica é feita em redes, né, usando teorias de análise de redes sociais. Teve muito estudo bibliométrico, acho que tem algumas coisas que a gente pode conversar, que eu trabalhei também. Eu vou passar rapidinho, só para aqui no mapa conceitual, para vocês entenderem o que é que eu fiz na tese. Tá? Então, eu construí, primeiro, a minha base de dados foi toda na Web of Knowledge, especificamente na Web of Science. Né? Eu vou depois mostrar a estatística de artigos. E, ao mesmo tempo, ela era responsável pela produção científica, né? Eu baixei aqueles artigos todos de 2 programas de pós-graduação, um de Química e outro de Física da Universidade Federal da Bahia. Por que esses 2 programas? Começou a pergunta de partida, aí que vem a questão da que contribuição nós trazemos para a ciência, né? A pergunta de partida da minha tese foi assim, poxa, eu olhei esses 2 programas, eles são muito próximos epistemologicamente, publicam basicamente mesmas revistas na Web of Science, né? E, no entanto, eles têm conceitos pela CAPES diferenciados. Um tem conceito 4, outro tem conceito 5. O que realmente leva essa diferenciação nessa avaliação? Aí fui começando a abrir, né, o que faz parte da avaliação da CAPES, e a gente percebe que cerca de 80% é influência das produções científicas, né? Daquilo que é produzido, as publicações onde é que são feitas. Então, é um peso muito grandioso. E aí eu abri 12 anos numa série histórica, baixei todos os artigos que eles publicaram na Web of Science, todos os atores, né, das redes, quer dizer, todos aqueles professores que eram lotados, né, na pós-graduação, no mestrado, doutorado, tudo que eles tinham publicado nessa série de 12 anos. E aí eu criei um modelo que considerei como desempenho das redes de colaboração científica, que era justamente a quantidade de artigos que eles tinham produzido, vezes, né, multiplicado o fator de impacto do JCR, que é utilizado na própria Web of Knowledge. Né? Então, a partir daí, esse desempenho ele pode ser explicado. Aí sim que vem a questão maior, né, o meu problema de pesquisa. Esse desempenho ele é explicado mais pelo capital humano, quer dizer, todas aquelas características que as pessoas, na hora que os indivíduos entram no grupo, elas trazem consigo. Por exemplo, onde é que eu fiz um doutorado? Eu fiz um doutorado em uma grande universidade internacional, ou fiz um doutorado numa universidade brasileira, mais ou menos. Quantos doutorandos ou mestrandos eu tenho? Qual é o meu conceito? Sou pesquisador 1A, 1B na CAPES. Então, várias características individuais daqueles professores. E, ao mesmo tempo, eu fiz uma análise da formação do capital social. Quer dizer, eles, na hora que eles estão produzindo juntos, que eles são coautores de artigos, né, como é que funciona esse desempenho? E para que usei, o que eu usei em termos desse desempenho? Né? Então, esse capital social ele é formado nas redes sociais por meio de colaboração científica, né, cocriação, podemos dizer aí, né, e é responsável pela criação e disseminação desse conhecimento científico. Bem, para isso, é claro que essas variáveis de capital humano, isso eu coletei individualmente pelo Lattes deles, por fontes, entrevistas, então foi algo rápido a coleta. A complicação foi o capital social, porque aí eu utilizei o Network Theory, né, a análise de redes sociais, não só enquanto metodologia, mas enquanto também teoria por trás dessa análise. E eu estudei 2 parâmetros, que é a formação do nó, que representa o papel e a posição deles nas redes sociais, e a formação deles em rede. Então, são 2 características também diferentes, 2 grupos, né? E elegi algumas variáveis, que aí poderia dar em outras teses se fossem outras variáveis. Eu escolhi essas porque elas estavam mais próximas às realidades e aquilo que eu descobri na teoria que seria interessante, que poderia estar alinhando a capital humano, né? Então, aqui é o meu mapa conceitual da tese, né? Ficou claro? Vou passar isso aqui só para
Aqui a questão, uma das coisas que eu mais gostei na minha tese foi a minha metodologia. Foi o caminho metodológico. Eu acho que foi uma grande contribuição e foi muito elogiado na banca. Eu acho que até mais que os resultados em si foi a metodologia, porque eu fui traçando, me deu muito trabalho, muitas idas e vindas, né? Mas eu consegui criar um modelo bem interessante. Então esse aqui é só um dado, um levantamento estatístico, né? Dos números de artigos avaliados pela CAPES nesse período de 12 anos. Então eu trabalhei com 1.141 artigos da Web of Science, né, no total de 1.184, 43 foram considerados impróprios pela CAPES, aqueles que têm conceito C, né, que realmente não é considerado pela CAPES enquanto algo relevante. Artigos que eu não encontrei na Web of Science foram 243, então o número de artigos utilizados para pesquisa, desculpe, não foi 1.141, foi 898, né, e o que representa 79% da amostra. Então, em termos de metodologia, como é que eu fiz, né? O caminho metodológico para estudar as redes. Eu fiz o levantamento desses nomes de pesquisadores dos programas, todos aqueles que participaram dos programas de Química e Física. Levantamento dos títulos de artigos pesquisados pelos pesquisadores, publicados pelos pesquisadores. Isso fui no relatórios CAPES, peguei um a um. Depois eu fiz a coleta desses artigos na Web of Science. Primeiro comecei a trabalhar com Web of Knowledge, vi que as áreas específicas de Química e Física tinha muito mais publicação dentro da Web of Science do que da Web of Knowledge. Mudei para a Web of Science depois de ver, inclusive minha qualificação foi com a Web of Knowledge, tive que mudar tudo nesse percurso. Depois eu vi o tratamento dos dados referentes aos artigos. Isso eu usei um software muito interessante para bibliometria, que é o Vantage Point. Eu tive que tomar uns 2 cursos para fazer isso na Unicamp, aqui eu estava na Bahia na época, vinha a São Paulo para fazer isso. Mas é um software de mineração de dados. Ele é utilizado para patentes, para a área de inovação. Vantage Point. É um software caro, custa $7.000 por ano. E a Federal custeou isso para a minha tese. Foi um grande benefício que até hoje agradeço, porque senão seria impossível. Esse software é muito bom porque você consegue fazer uma limpeza do banco de dados, porque na hora que você faz esses trabalhos bibliométricos, por exemplo, às vezes uma revista nacional tem um padrão diferente das revistas nacionais. Então, algumas vezes eu publico como Freitas, que é meu último nome, mas tem algumas revistas internacionais que pegam meu segundo sobrenome e não o último. E aí você tem que começar a entender quem é quem nessa rede para poder formar as redes. Às vezes eu era Freitas, às vezes eu era Monteiro, mas eu sou a mesma pessoa. Então você tinha que conhecer profundamente, com o tempo você vai na mensuração, e isso me deu dores, né, várias coisas, dias e dias e meses de trabalho em cima desse banco de dados, foi muito, muito difícil. Mas aí para você juntar, porque na hora que você formava as redes entre os autores coautores, né, as redes de coautores, você começava assim, mas fulano de tal é o mesmo desse, aí voltava tudo zero de novo para juntar todos no Vantage Point. Então ele não só junta a questão de autores, né, eu só falo atores porque é rede, né, mas também por título, por assunto, palavra-chave, é um fantástico esse software. Fazedor de Eu depois aqui em São Paulo, a Uninove me convidou e eu fui fazer uma pequena orientação para 2 alunos de mestrando que estavam também fazendo trabalhos bibliométricos. Na hora que eu botei a base de dados dele no Vantage Point, eu fiz assim, sabe, a rede deles estava toda montadinha, todos os erros que eles levaram tempo lá no Excel fazendo. O Vantage Point é muito rápido. Depois, se quiser, eu tenho instalado, eu te mostro. Quero ver. Foi uma solução muito grande. Bem, depois desse tratamento de dados, teve a geração e exportação das matrizes de coautoria. Então ele gera como se fossem planilhas, né? E aí você exporta isso para um outro software, né? Exportei primeiro para o Excel, para depois verificar se a matriz estava quadrada, tudo certinho, né? Depois fiz o tratamento dos dados das matrizes de coautoria por ano, em quinquênio, porque como eu estava usando um fator de impacto do JCR, eu tinha que fazer essa mensuração, essa multiplicação da quantidade de artigos versus o JCR de cada um para poder ter o valor final.
Aí eu fiz a exportação das matrizes de coautoria, né? E aí eu utilizei os softwares específicos para tratamento de rede, de análise de redes sociais, que no caso eu utilizei o Cinet. Não sei se vocês conhecem o Cinet. É muito legal também o software, é um software mais barato, só custa $80 a licença permanente, né? Bem mais tranquilo para trabalhar. Tem muitos defeitos o Cinet, claro, a gente paga barato, mas ganha os erros com isso, né? Os problemas também. Depois desse tratamento, eu gerei esses indicadores de capital social por quinquênio, que foi um dos problemas também, como formar essas redes, de acordo com, por exemplo, os grupos de pesquisa, como nós estamos começando aqui. Nós estamos hoje iniciando esses trabalhos, mas quando a gente vai realmente começar a publicar resultados disso aqui? Então, eu tive que fazer pesquisas qualitativas para entender como esses grupos funcionavam. Né? Então, vimos que os projetos, eles normalmente estavam maduros depois de 5 anos, que é que saíam as primeiras publicações internacionais. Também tem a questão da demora dos processos, né, para as publicações. Então, essas redes elas foram formadas em quinquênios e com variáveis móveis, né? Porque elas não são estanques, né? Elas começam, mas depois ela produz daqui a 5 anos, mas também produz daqui a 6 anos, 7 anos, então elas vão se movendo. E também fiz a geração e exportação das matrizes de coautoria, né? Em seguida fiz as confecções de gráficos num sistema que é ligado ao Cinet, que é chamado NetDraw, que aí dá aquelas coisas bonitinhas das redes, como elas se formam, né? Isso para a parte das redes, né? Na parte dos indicadores de produção científica, que seria a minha variável dependente, né? A rede é uma variável independente. Eu fiz o levantamento dos nomes dos pesquisadores, o levantamento dos artigos, depois fiz o levantamento dos números de artigos por ano e por pesquisador nesses períodos. Daqui eu não enxergo nada. Vou olhar daqui, é melhor. O levantamento do período no qual o artigo do pesquisador foi publicado, levantamento do fator de impacto para cada publicação. Tinha fatores de impacto que já não existiam mais, porque, por exemplo, em 2006 mudou, né? O JCR já não era mais aquele fator, já se usava outro, então tive que fazer uma pesquisa, às vezes, mais dificultosa. Tive uma formação depois de indicadores de produção científica, unindo esses dois indicadores, para então fazer a formação de indicadores de produção científica no final do processo. E análise de resultados, né? Então eu peguei capital social, capital humano e a produção científica. Fiz aí, começou um outro processo que talvez seja interessante para você, que é fazer, não sei se você vai querer construir modelos, mas eu utilizei um modelo de regressão de dados, de análise de dados em painel, para fazer, porque as redes acabavam sendo pequenas, né? A quantidade de dados era pequeno, eu não poderia fazer um teste econométrico direto, né? Usando regressões de qualquer modelo. Então eu tive que aprender a usar análise de dados em painel, e para isso eu usei já um terceiro software chamado R, que é um software livre, também muito bom, né, nessa parte. Em seguida, depois eu fiz a construção de análise. Aí eu tive que montar 6 modelos, na realidade, para essas análises. Por quê? Eu precisava entender como a produção científica era para os dois grupos em si, ligadas ao capital social dos dois grupos, capital humano dos dois grupos. E, em seguida, saber de forma individual, tanto para a química como para a física. Então, para cada grupo desses foram formados 2 modelos. E depois fiz a análise dos resultados. Então, foi um trabalho muito exaustivo, mas muito interessante, né? E essa metodologia acabou sendo assim, muito elogiada. O caminho, que foi um caminho tortuoso, dia a dia, né? Buscando. Mas, enfim, como resultado dessa tese, eu me inseri nesse estudo de formação de como o conhecimento científico ele é realmente formado em redes, que tem muito a ver com cocriação, né? E no final da tese, realmente, foi pelos resultados dos modelos, foi provado de que o capital humano, o capital social, ele é muito mais importante nessa formação final do que
todas aquelas características individuais que a gente leva para dentro do grupo, né? Então, hoje produzir em grupo é algo muito melhor do que produzir socialmente ou individualmente. E eu comecei até a apresentação da minha tese dizendo assim, acho contraditório que foi o meu trabalho, porque eu estudei tanto formação de conhecimento em grupo e no fim fiz um trabalho tão sozinha, né? Porque escrever uma tese, quem já fez, é um trabalho árduo de 4 anos e meio que você fica produzindo e você quer às vezes conversar com pessoas, trocar ideias, mas não é fácil, né? Encontrar pares que esteja ali, primeiro com disposição e segundo que tenha conhecimento para você realmente estar trocando, né? Então foi contraditório isso para mim.